Em meio a semanas tensas, com Elon Musk tentando desrespeitar o judiciário brasileiro, foi a vez do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também comentar sobre a necessidade de regulação das redes sociais. Após uma fala aí da executiva do Meta, a Nell McCarthy, que tentou isentar as plataformas de uma possível responsabilidade em não punir os usuários. Pois é, vamos entender aí a fala do Silvio agora no Plantão do Meteoro. Tem responsabilidade sim, hein? Eu vou chamar a Daiane Oliveira para conversar com a gente na tela. Dai, essa é uma tentativa clássica, né, das big techs aí de mídias sociais, tentar fugir um pouco aí da responsabilização. Mas aí vem o Silvio de Almeida e tem essa fala forte aí. Exato, a fala do Silvio foi extremamente necessária. E sim, quando você fala sobre isso, é o ponto-chave dessas empresas nas plataformas, e a gente percebe que isso acontece tanto nos Estados Unidos quanto, né, em outras partes do mundo, quando elas são responsabilizadas, elas são chamadas, convidadas para algumas questões, como interferência em eleições, os dados dos usuários, porque existe também um processo de capitalismo de vigilância, né, onde os dados são coletados e depois eles podem ser utilizados de diversas formas. E aí, por exemplo, eu já vi a defesa do Zuckerberg nos Estados Unidos, quando ele precisou ir ao Congresso, falando assim, mas a gente não tem muito o que fazer, a gente só pode mexer na nossa plataforma, a gente não tem interferência sobre o que o usuário publica, o máximo que a gente pode fazer são filtros para evitar, etc. e tal. E não é assim. A gente sabe que não é assim, até porque essas redes, elas lucram e lucram muito com as pessoas que estão ali e que propagam determinados discursos ali dentro. Tem vários estudos que comprovam discursos de ódio, eles viralizam muito mais do que o discurso de amor, por exemplo. E né, alguns determinados discursos, eles tendem a ter um impacto maior. E essas redes, elas podem sim moderar e criar outros mecanismos para que esses usuários não tenham naquele local ali um terreno fértil. Mas isso não é feito praticamente em todo o mundo. E foi exatamente o que aconteceu agora, né, num evento paralelo do grupo de trabalho de economia digital do G20. Estava acontecendo um painel que trazia ali algumas questões de agendas com alguns brasileiros e outras pessoas ao redor do mundo, inclusive esta executiva, que é a executiva da Meta, ela é vice-presidente de desenvolvimento de políticas de conteúdo, né, da plataforma, e a Nel fez esse comentário que o Silvio Almeida, ele rebateu dizendo que as redes sociais, elas estão sendo colonizadas por extremistas e pelo crime organizado, e isso é importante mesmo que ele fale, porque não dá para a gente falar só, como a gente acabou de fazer o corte sobre o Silas Malafaia, que usou uma rede social para propagar uma informação que afeta a honra de uma pessoa, que pode abordar que pode causar um problema extremamente mais grave, inclusive levar à morte de alguém. Uma fake news pode levar à morte de alguém, pode levar à prisão de alguém, e essa pessoa sair depois como alguém que não fez absolutamente nada, né? Então, e essa pessoa também lucrar muitas vezes com aquilo que é dito e nada a ser feito, né? Então, quando ele fala de questões organizadas, a gente tem provas de gabinete do ódio no Brasil, por exemplo, que era isso, são mecanismos para espalhar fake news. Isso é crime. Então, é importante a gente parar de achar que é uma pessoa apenas que está fazendo um comentário que seja numa linha de insensatez ou que seja numa linha ali de vamos dizer que inocência. Não, eles não são inocentes. Essas fake news têm um objetivo, e o objetivo dessa galera é muito claro. Eles preferem pagar multa, porque é muito mais fácil pagar 15 mil do que deixar de falar aquilo ali que eles estão falando, né? Tem essas questões. E também o Silvio Almeida falou que não há possibilidade, né, de falar de democracia, de soberania, direitos humanos no mundo em que se pauta, que se pauta por esse caos absoluto, né? Então, ele foi bem incisivo. O Silvio Almeida, ele não é ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania por acaso. O Silvio Almeida é um dos principais filósofos que a gente tem hoje no Brasil.
é um acadêmico na área de direito, trabalha muitos anos na área de direitos humanos, é um professor, mas também uma das pessoas que ele tem como um dos temas centrais da sua escrita acadêmica o racismo estrutural. Então, ele vem de uma base muito sólida sobre colonialismo, sobre direitos humanos, também ensinou na universidade nos Estados Unidos, então ele conhece bem a dinâmica do direito também internacional. Então, assim, é um professor que na fala dele você compreende a necessidade de termos mais pessoas levantando essa questão, né, de quem está lucrando com isso, quais são as plataformas que lucram com isso, e rebatendo essas grandes empresas que, nesse momento, tentam se colocar atrás de uma linha de, olha, a gente não está fazendo nada, é o usuário, a culpa é do usuário. Eles fazem isso. Eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para colocar o vídeo aqui, aí começa, né, com a fala da McCartney e a resposta do Silvio, por favor. No one should miss out on the fundamental privilege, the fundamental right of being able to speak, being able to engage in free expression because they do not feel safe online. Tem uma palavrinha que é muito importante, que eu acho que esse é o grande temor daqueles que lucram com a difusão do ódio, né? Que é responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. E as redes sociais, porque não tem nenhum tipo de regulação ou forma de mediação institucional, estão sendo, portanto, colonizadas com aqueles que precisam dessa falta de regras e desse caos absoluto para prosperar. Estou falando de quem? Eu estou falando dos extremistas, estou falando do crime organizado. Essas pessoas dependem justamente desses ambientes em que não há nenhum tipo de mediação institucional e, portanto, são ambientes completamente infestos à democracia. Gente, não vamos escapar. Tem que haver regulação. Tá aí essa fala do Falar de regulação ministro. é muito importante. Já rendeu ação com... Desculpe, Lúcio. Não, perfeitamente, essa fala do ministro. E um ponto relevante, Dai, que eu queria trazer aqui, é que esse discurso da Neil McCartney, ele é um discurso que passou a ser utilizado pelo Meta, porque a Neil McCartney entrou no Meta em novembro de 2018. Ela entrou para a empresa Meta, né? Primeiro ela entrou ali como responsável pela política de produtos, depois passou para a política de conteúdos, como você informou no começo dessa notícia. Só que tem um ponto relevante, né? Ela entrou em novembro de 2018, um pouco antes, o Zuckerberg passou por toda aquela sabatina no Congresso americano em 2018. Tem uma fala aqui que eu separei bem rapidinho para a gente colocar aqui, que foi quando o Zuckerberg fez todo um discurso pedindo desculpas em relação ao que a ferramenta acaba proporcionando. E uma das aspas é essa: mas está claro agora que não fizemos o suficiente para impedir que essas ferramentas sejam usadas para o mal também. Isso vale para notícias falsas, interferências estrangeiras em eleições e discurso de ódio, bem como desenvolvedores e privacidade de dados. Não tivemos uma visão ampla o suficiente da nossa responsabilidade. Isso foi um grande erro. E aí, isso antes da Neil McCartney entrar. Aí depois a Neil McCartney entrou e agora vem com esse discurso, que obviamente não foi ela que criou, mas talvez ela e uma equipe tenham adaptado esse discurso com o tempo, que vai muito de encontro com isso, né? Então não é de hoje que as mídias sociais sim têm que ser responsabilizadas, mas o discurso agora mudou. Agora eles tentam sair pela tangente. Perfeito, perfeito. Eles tentam sair pela tangente, muito bem lembrado que você falou sobre o pedido de desculpa do Zuckerberg, porque, não sei se vocês lembram, né, mas ele todo engravatado ali, pessoal, respondendo aos senadores dos Estados Unidos sobre vazamento de dados, etc e tal, e ele deixou isso muito claro. Teve uma outra frase que ele fala que é proteger os dados ali da comunidade é muito mais importante do que aumentar os lucros, né, maximizar os lucros. Então, assim, esse era o discurso inicial do Zuckerberg, né, e esse discurso a gente percebe que foi se mudando ao longo dos últimos anos. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, alguns documentários, pronto, eu vou até citar um documentário da Netflix,
Para quem gosta de documentários sobre redes sociais, tem um chamado Dilema das Redes, Bom que é demais. recente, ele foi lançado agora na pandemia, né, 2020. É um documentário muito bom, e ele fala justamente como essas plataformas, elas lucram com a ideia de polarização, com uma ideia ali de tensionar alguns conflitos que já existem, e existem algoritmos que são programados para fazer com que você só converse entre pares. Por isso que no código passado, inclusive, que a gente fala ali do Silas Malafaia e da Vera Magalhães, eu digo que é importante a gente conversar, dialogar com pessoas distintas, né? Quando existe essa possibilidade de diálogo, vamos dialogar. Não é totalmente inaceitável a gente pensar que só podemos falar com pares, porque isso a gente não evolui no nosso pensamento. E é justamente o que é interessante para inflamar quem está no extremo, né? Quem está naquele extremo ali de que não debate, não conversa com ninguém, só fala com pares, eles são muito mais facilmente cooptados por determinados grupos extremistas e são levados a determinadas loucuras, que é o que a gente pode identificar nesse documentário, que eu acho que um dos melhores nos últimos anos é esse daí. Né, que ele diz exatamente que lucra com esse processo. Mas vale também lembrar que o Brasil está tentando regulamentar as mídias sociais, as plataformas de mídias sociais, e foi um pouquinho ampliado também para todos os meios de comunicação. Por que a gente precisa pensar sobre essa regulamentação no Brasil? E isso virou também esse discurso do Silvio Almeida, né? Porque recentemente a gente teve uma reviravolta ali no Congresso, que derrubou, né, a PL, que era a PL que fala sobre a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que é a PL 2630, que tentou, né, chamada mais da PL das fake news. Pronto, para quem não lembra dela, a PL das fake news. Não era uma PL especialmente da esquerda, mas a esquerda, né, quando entrou no poder, esse governo de Lula abraçou essa PL para a necessidade de fazer um marco de regulamentação da internet, e falar das responsabilidades, regras de combate à desinformação e responsabilidade das plataformas. Isso vai desde a fiscalização até a aplicação de sanções. Então, por exemplo, se a gente tivesse hoje um marco na internet, uma definição nítida de leis, a gente não precisava, por exemplo, ter esse embate do Supremo com o Elon Musk, né, de vai ter que cumprir a decisão, não vai cumprir a decisão, porque a plataforma ela teria a informação muito nítida de que ela só poderia operar no país se ela se responsabilizasse com os usuários e com a legislação daquele país, que ainda é algo muito solto. O que está acontecendo. E o Congresso ele derrubou, o Orlando Silva, que estava como o relator ali da PL, foi retirado, vai ser pensado novamente em um novo projeto, a gente chegou a fazer um corte sobre isso aqui. Esse novo projeto ninguém sabe como vai ser, mas o Lira ele fez alguns comentários do tipo, a gente vai tentar fazer um projeto aí que vai ter uma unidade entre todos, porque tinha coisas no texto que a gente não concordava. A gente está ganhando no eleitoral, então assim, quanto mais adia esse debate, esse processo e a ideia de regulamentar a internet, mais a gente deixa essa galera que gosta de propagar fake news e já foi, né, condenada muitas vezes, solta por aí, né? Então, eu acho realmente que o TSE e TREs de todo o país vão ter problemas, né? Certamente esse ano, e TSE vai ter muito trabalho aí nos próximos anos, justamente por causa dessa não regulamentação, e ainda mais está chegando agora a inteligência artificial, né? Então, vai ser complicado. Exatamente. A gente vai ter uma pitada disso aí nas eleições americanas. Dai, vamos para o plantão, ou melhor, no Clube do Fim? Vamos! Clube do Fim. Bora lá. Clube do Fim para você, deixa eu explicar aqui para você o que é o Clube do Fim, né? O Clube do Fim é o nosso clube de membros aqui do Meteoro. Você pode fazer parte e terá conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados que saem antes para o Clube do Fim, depois para o público em geral. E também pode conversar com a Dai, com a Sofia, com o Álvaro, com a doutora Ana, lá no nosso grupo do Telegram, manda áudio. E olha, o papo lá é muito bom, viu? E também tem vídeos curiosos que a gente encontra por aí, inclusive um desses é o que a gente vai mostrar aqui. Olha só, Dai, arte com chocolate.
Essa hora falar de chocolate é sacanagem, né? Mas vamos lá. Olha só o que esse artista faz com o chocolate. Olha só. O que será que é isso? Opa! Montou um chocolatão, pintou. Mais chocolate. Tá pouco, né? Bota mais chocolate. Tá. Cor vermelha agora. Ficou um rosinha. Mais chocolate, óbvio. Saiu uma borracha. Olha aí! Agora o grafite. E temos um lápis de chocolate daí. Olha, eu acho esses artistas fantásticos. É maravilhoso ver um negócio desse. E não basta o E lápis. Não duraria 10 minutos comigo. Ah, tem lapiseira ainda. Não basta o lápis, tem um apontador também. Olha o tamanho desse lápis de chocolate. Não, eu também não. Eu não ia conseguir me segurar, ia morder o lápis. Pra quem morde, né, o lápis, quando tá fazendo alguma coisa e fica mordendo o lápis, aí, ó, de chocolate. Bastante. Muito bem, Dai, obrigado pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Comenta aí o que você achou do nosso Clube do Fim, desse chocolate aí, desse lápis de chocolate. Um grande abraço pra você. Até a próxima.